Salve, salve, rapaziada. Erison Marques aqui. Bruno Rodrigues aqui. Tamo junto. Hoje nós vamos falar de como é que o cara que acha que tá fora do jogo, porque quando você só tá fora do jogo, quando você se considera fora do jogo, volta pro jogo. Como é que o cara que tava parado por alguma razão, seja lá qual for, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, lá no grupo, eu vejo muitos caras que vêm me procurar, ou até mesmo eu vejo através de postagens como é que eles fazem para poder voltar ativa depois de muito tempo parado, entendeu? Então entra aquela questão de descalibre do jogo, o cara volta a ficar com ansiedade de aproximação alta, volta a ter crenças limitantes, o cara praticamente volta da estaca zero, ele é praticamente um novo iniciante. Não, eu passei por isso, eu passei por esse processo quando eu me separei. Eu tenho experiência empírica nesse processo. Eu também. Alguns relacionamentos que eu tive, que eu acabei me afastando um pouquinho da comunidade em relação às abordagens também. Hoje não tanto, porque hoje eu consigo calibrar isso. Mesmo estando em um relacionamento, o meu jogo ele descalibra, mas não é tanto. Eu consigo contornar ele, entendeu? Eu consigo deixar ele ali num rest pause. É a experiência, né? É como eu costumo dizer, XP, né? Você ganhou a experiência de parar e voltar, e aí o que acontece? Quando a gente ganha essa experiência de parar e voltar, você acaba superando isso, né? Não te incomoda mais o fato de você sair da atividade e depois retomar a atividade. Isso se torna normal. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer que é o seguinte, o cara que sai da comunidade, para mim, é um puta de um covarde, certo? E isso é uma série de fatores. Então, exemplo do cara que quer focar na vida profissional, beleza, é algo bacana, é interessante, mas por que sair da comunidade? Então quer dizer que a comunidade não é um foco na vida profissional também? Ou o cara que sai porque arrumou um relacionamento, quer casar, etc. Tá, beleza, mas a comunidade é só sedução? Mesmo se for só sedução, a garota que você não tem que seduzir ela diariamente? Eu não sou tão duro. Eu acho que o cara tá cometendo um erro, porque eu acho que tem muito material bom, tem muita coisa que o pessoal fala que faz a gente pensar, que ajuda a gente até ajuda a estruturar melhor o relacionamento. Eu acho que não tem necessidade, mas eu não sou tão duro. Eu entendo o cara que se sente, por exemplo, tentado de aparecer alguma técnica, alguma coisa interessante lá, porque tem muita coisa que a gente põe lá que é interessante pro cara sair, aplicar. Você, quando começa a brincar com as técnicas do PUA, né, você começa a se divertir. Quando você começa a se divertir com isso, você tem um processo que você não quer mais parar. Você sabe disso. Mas o erro da galera é o seguinte, eles acham que o PUA, ou o pick-up em si, é só você sair pegando geral, e não é bem assim. O próprio Mystery, ele sempre falou até nos episódios do Pico Potter que o pick-up, ele é uma evolução, a desenvolvimento de um lado de um conjunto. Entendeu? Então não é algo unilateral. É uma série de características que envolvem todo o contexto da vida do cara. Criar um conjunto de valores, né? Exatamente. Não é você ter técnicas, é criar um conjunto de valores. É uma situação um pouco vai além disso, né? Vai além das técnicas. É você entender como elas funcionam, entender como aplicar elas, sem você perder o seu valor, sem você ter um desvio moral, vamos dizer assim, né? Você usar mal as técnicas, né? Usar para dar golpe nos outros, usar para fazer coisa que são coisas imorais, né? Não tem necessidade. Se você saiu, ficou um tempo parado aí por causa de namoro, ou por causa de um relacionamento, ou porque você estava, entre aspas, focado na sua vida profissional, não saia mais. Não tem mais necessidade de você sair. Você tem que entender e internalizar isso dentro da sua cabeça, que a comunidade, o pick-up em si, o PUA, ele não é só sedução, certo? Ele é uma série de fatores que acabam englobando o desenvolvimento pessoal, financeiro, espiritual, físico, a gente sempre fala sobre isso. Se você está num relacionamento, você tem que ter alguns conceitos como um homem alfa para você conseguir manter o seu relacionamento. Se simplesmente você falar, tô com uma garota agora, não preciso mais disso, certo? Beleza, na sua concepção você acha que não precisa, mas lá na frente, o primeiro joguinho que a garota dá em você, cara, quebrou suas pernas. Você não vai saber mais o que fazer. Você tá por conta própria, né? Você tá por conta própria. Você vai ter que. É mais interessante, aí que tá. É interessante você ter uma orientação de como você viver uma experiência, você tirar uma experiência boa disso. Porque no meu entendimento,
todo mundo vai quebrar a cara. Foi aquilo que a gente acabou de falar há alguns instantes agora. Que eu passei por isso e você também passou por isso. Apesar de nós termos idades diferentes, nós temos muita coisa diferente, nós dois vivemos a mesma experiência. É lógico que provavelmente houveram nuances grandes de diferença, mas fundamentalmente foi o que acontece, é o que acontece. Você acaba se afastando do jogo, se afastando da comunidade, porque você não vê necessidade nisso. E é um erro, né? Bom, quando você percebe que você ficar assim, por conta própria, né? Não é ruim, mas acaba sendo assim uma experiência que não precisava ser vivida, né? Bom, quando eu parei um tempinho, que eu fiquei um tempinho sem jogar, porque tem algumas fases. Tem uma fase que você dá uma pausa, entendeu? Tem muita diferença entre você parar e abandonar e a fase de pausa. Tem umas fases que é bom mesmo você dar uma pausa para você dar um recalibre mental na sua cabeça, tal, fazer as coisas voltarem a fazer sentido. E isso normalmente eu faço, mas não é período longo, é período de 2 a 3 meses, entendeu? Às vezes um mesinho, 30 dias que eu fico ali sem jogar, focado em alguma coisa, beleza, eu já fico com o meu lado interno já mais tranquilo e o meu jogo volta, cara, até num nível bem maior. Mas os caras que eu, pelas postagens que eu vi, são caras que namoraram 1, 2 anos ou ficaram 1, 2 anos ali focado na carreira profissional e esqueceram completamente de mulher. Então hoje os caras não conseguem praticamente nada. Nada, e querem voltar ativo. Eles acham que o pool é um trampolim no qual você vai e volta, vai e volta. Não é bem assim, velho. Você tem que internalizar e levar isso pra sua vida. Os conceitos que são ensinados ali realmente são conceitos de base, né? Não é o tipo de coisa que você ignora. É que nem, não, agora que eu aprendi multiplicação eu posso esquecer soma. Não, meu querido. Não, é um conjunto. Não dá pra passar um com um sem o outro. Bom, então vamos voltar, vamos retomar o eixo do assunto. Primeiro, se você se afastou da comunidade, voltou, e agora está querendo voltar a jogar, o que é mais interessante? Você primeiro entender que não tem necessidade de você se afastar da comunidade se você se envolver numa outra situação, é até interessante você saber conciliar, porque você vai conseguir espelhar algumas situações que você vai viver nessa retomada de jogo no que já está escrito muito na comunidade. Então tem uma referência, tem a comunidade como uma referência legal lá, porque é melhor para quebrar menos a cara e para voltar mais rápido ao jogo. Então a gente vem, como eu havia dito no começo, a gente vai trabalhar praticamente como se você fosse um iniciante. Mesmo que você tenha pegado milhares de garotas na comunidade, se você está voltando agora e pedindo ajuda, é porque realmente você precisa de ajuda. Então a gente vai ter que trabalhar tudo, desde o básico. O que eu faço com os meus alunos, a gente vai trabalhar o quê? Linguagem corporal, tem que mudar a linguagem corporal, tem que mudar a postura, tem que mudar o mindset, tem que mudar o inner game, tem que calibrar um jogo, tem que internalizar técnicas novas, tem que voltar a ler material, tem que ler o MM novamente, tem que começar com abordagens indiretas, tem que reconhecer indicadores de interesse, tem que começar a criar rapport, leitura fria, push and pull, cookie funny, medo de perda, ou tanto de coisa que você perdeu por causa daquele 1 aninho que você perdeu, que você ficou fora, por causa daquela garotinha que você achou que valia a pena. Entendeu? Você achou que ia casar, né? Exatamente. Ou porque aquele trampo que você achou que você focando ia dar certo, e hoje o cara te deu um pé na bunda e você quer voltar. E aí? Olha o tanto de conceitos que você perdeu. E sem contar o tanto de garotas incríveis que você perdeu nesse tempo que você poderia ter conhecido, né? Mas isso daí eu já não concordo com você, porque se ele estava focado, isso é verdade, se ele estava focado num lance profissional, se ele estava envolvido num relacionamento, sim. Agora, se ele estava focado demais nos estudos, focado demais na profissão, é verdade. Porque, é uma coisa que faz parte, é um aspecto da vida da gente. Relacionamento é um aspecto. Então você tem que cuidar da sua vida profissional, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua vida financeira e você tem que cuidar da sua vida de relacionamento, da sua vida amorosa. Você tem que cuidar disso. Faz parte. Esses são 4 aspectos da vida da pessoa que ela não pode ignorar para poder ser feliz, para construir uma base boa para poder ser feliz. Exatamente. Então não tem jeito. Se você quer voltar a pegar a mulher, você vai ter que voltar a criar um círculo social, fazer amizades aí com a galera onde quer que você vá, encontrar wings. Cara, é muito difícil encontrar wing, velho. Eu falo isso mesmo morando na cidade com a maior quantidade de wings do Brasil, que é São Paulo.
com o tempo, os tempos que eu fiquei fora da comunidade, pra retornar e achar esses caras de novo, foi muito difícil, velho. Mas eu vou ser honesto com você. A sensação que eu tenho é que a rapaziada não gosta de fazer o wingman. Não, eu conheci ainda muitos caras de gente boa. Só que o que acontece, no período que eu tava meio baixinho e tal, não era muito conhecido na comunidade, eu acho muito engraçado isso. Era muito difícil conseguir os wings. Hoje, 10, 20, 30 caras me chamam no privado, me chamam lá no grupo pra querer fazer abordagem, e eu falo, cara, não dá, eu tô em um relacionamento, já tem 3 anos que eu não vou pra balada, etc. Mas o que eu quero passar aqui é o seguinte, não é porque eu me vanglorio em relação a isso, mas eu quero que você saiba que, cara, quando você estiver ali no ápice, quando você estiver com o wing, quando você estiver com o parceiro, valorize, cara. Tente não perder isso. Entendeu? Porque é muito difícil de reconquistar. Eu conheço alunos meus que moram em cidades muito, muito longe, muito longínquas, entendeu? E é muito difícil encontrar um cara que seja para poder ajudar ele a abordar. É muito difícil, às vezes o cara tem que sair de um lugar e ir para outra cidade, para outra capital, entendeu? Para encontrar com um cara uma vez no mês para poder abordar. Então, se você tem acesso ali agora no momento, 2, 3 caras que moram perto de você, ou até mesmo vocês conseguem se encontrar uma vez por semana, cara, valorize muito isso, velho, porque é muito difícil. É verdade. Quando você menos espera, cada um segue sua vida. Aí você vai ficar, puta caralho, agora eu tô sem mina, não consigo mina nenhuma, tô com vontade de ir pra balada, eu vou sozinho, pô, como é que fica? Meus amigos não curtem essa parada, meus amigos só querem saber de beber e acham que pra pegar mulher tem que ter dinheiro. E aí, como é que fica? É verdade mesmo. É até uma das regras que o pessoal não sabe. Eu preciso até... A gente podia até dar uma olhada nisso, porque eu tenho algum material a respeito sobre atuar como wingman. É importante a rapaziada saber que atuar como wingman é diferente de você atuar como o picape que abriu o jogo. A pessoa tem que saber, tem que conhecer esse comportamento e valorizar o wingman acima das mulheres. Faz parte desse comportamento. Você não pode queimar o filme de um camarada seu. Isso daí eu nunca fiz, não faço. Bom, mas a princípio o que o cara tem que entender é que é o seguinte, ele voltou, beleza, estaca zero. Primeira coisa que ele tem que fazer, não tem jeito, tem que voltar pra teoria. Não dá, ele tá com conhecimento muito ralo, entendeu? Ele não sabe nem identificar um cheat test de uma garota. Na verdade, eu acho que o que você está falando é o que eu costumo definir como o cara tem que saber onde está para saber para onde vai. Então ele precisa realmente repassar todo o material. O cara tem que pegar então, o mínimo que ele tem que fazer é ler o MM inteiro, dar uma conferida no MM inteiro e ver aonde os pontos que ele tem dificuldade dentro daquela estrutura, porque o MM descreve a estrutura perfeitinha, dá pro cara fazer essa análise. Não, ele vai lendo o MM e pratica. Você tá com um pouco de receio, você não consegue fazer algumas abordagens ainda no nível que você fazia antes, tudo bem, começa com abordagens básicas, sai conversando com algumas pessoas na rua, independente de ser mulher ou não, pede uma informação sobre algum lugar, sobre o horário, comece a trabalhar essa questão de ansiedade de aproximação dentro de você. Isso. Comece a usar, por exemplo, o expediente de o cara que está perdido e pede informação. Dá licença, você pode me dizer onde é tal rua? Você pode me ajudar a chegar em tal lugar? Você pode me indicar uma loja assim assada? Esse tipo de coisa, esse tipo de interação é um tipo de interação que provoca um relaxamento. E você vai perceber que, inclusive, existe uma área no cérebro, tem um nome, eu não lembro, agora me desculpa eu não citar, mas tem uma área no cérebro que é responsável pela sociabilização. Então, mas você sabe de uma coisa, nisso que você falou, tem muitos caras que vêm me procurar, e essa é uma crença limitante muito grande que eles têm, que é o seguinte, eles têm muito medo até de abordar a garota de forma indireta, de forma educada. Cara, você tem que entender que, você abordar uma garota de forma educada, ela vai te responder, velho. É uma questão social, isso daí é uma questão de educação. Aí você tem que entender que existe uma complicaçãozinha assim aí, mas é uma coisa simples. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que se ela tiver uma reação inesperada, já aconteceu comigo, de eu, por exemplo, abordar uma garota, e juro por Deus, cara, aquela garota eu tava procurando na rua mesmo. Eu abordei ela, só tinha ela na rua, era noite. Eu falei pra ela, desculpa, dá licença. Ela nem olhou pro lado. Eu falei, dá licença, um pouco mais alto. Ela nem olhou pro lado. A terceira vez que eu falei, dá licença, eu falei um pouco mais alto. Ela falou, não quero falar com você. Isso é anormal.
Não, mas aí que tá. Se uma garota ela tem essa falta de educação, até para responder uma pergunta simples, não é uma garota que você quer investir. Então, mas, ó, eu vou falar um negócio para você. Isso acontece muito pouco. Deixa eu só concluir isso, Bruno, porque é importante. O cara tem que ter a consciência de que essa rejeição é um problema, sim, mas não é dele, é dela. Ela tem um problema de sociabilização muito grave. Entendeu? Então, mas isso que você está falando, Max, pode gerar algum medo em alguns caras em relação à abordagem. Mas isso acontece muito pouco. Se você abordar 200 mulheres, talvez é uma que isso acontece. Na maioria delas, como elas já estão acostumadas, a mulher, você sabe que a mulher é muito mais social que o homem, porque vários caras estão chegando nela, então elas sabem conversar mais. Sim, ela é mais então, cara, a probabilidade de uma mulher que você abordar, se você abordar de forma indireta e educada, a probabilidade dela te responder de forma educada é quase 100%. Não, o que eu tô falando é o seguinte, existem pontos fora da curva, isso mesmo que eu tô sinalizando, existem pontos fora da curva. Se você cruzar com um ponto fora da curva, não é você, é ela. É só isso. Bom, eu particularmente nunca aconteceu isso comigo. De eu abordar a garota e ela agir com falta de educação, etc. Não, assim. A não ser quando eu fiz uma abordagem, no qual aí sim eu procurei uma estratégia diferente. Usei um direto, tal, etc. Já fui um pouco mais abusado. Mas todas as vezes que eu fui educado, ela foi receptiva comigo. É evidente que é o seguinte, tem a questão do flerte e da educação, certo? Às vezes o cara que está começando agora, ou o cara que está voltando agora, ele não consegue perceber quando a garota está sendo educada ou quando a garota está investindo e flertando com ele. Isso aí é outra situação, para outro vídeo, para em outro momento, certo? Mas até então, a garota, independente ela tá flertando ou sendo educada, o simples fato dela estar sendo receptiva, tá ótimo. Para você que tá voltando agora, é perfeito. Tá bom mesmo, já é um bom resultado. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo, já é um bom resultado. A garota ser receptiva, você conseguir trocar uma ideia com ela, conversar um pouco com ela, já é um resultado legal. Né? Então, começar, então, já está voltando ativa, de voltar a desenvolver habilidades sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exercitar, voltando aquilo que eu estava falando do cérebro, da área do cérebro que cuida disso, você exercitar aquela parte, você fazer ela se ativar melhor. Porque quanto mais ativa ela tiver, mais elasticidade, mais flexibilidade social você vai ter na dinâmica, né? Isso que eu acabei de falar é justamente o que provoca a dinâmica social. Você ser um cara articulado, você ser um cara que tem esse sistema social ativo. Isso engloba você desenvolver algumas outras habilidades também, né? Storytelling, distorções cômicas, tudo isso pode te ajudar. Mas isso é uma coisa que você vai aprimorando com o tempo. Você sente que você sente carência disso, você sente, puxa, mas o jeito que eu estou contando não está muito legal, o jeito que eu estou conversando, o jeito que eu estou contando as histórias para ela não está muito legal. E estudar alguma coisa assim, né? Pô, o que eu estou falando, a menina está muito séria, também não está legal. E porque começar a procurar as ferramentas para poder implementar isso. Mas o simples fato de você começar a implementar a sua articulação social já ajuda muito. E uma coisa, atividades em grupo, né? O que eu costumo sugerir para os meus alunos é procure uma escola de dança de salão. Dança de salão, cara. Dança de salão vai desengripar uma série de coisas se você está parado tem muito tempo, porque você tem contato com a mulher já está receptiva, ou seja, você vai pegá-la pela cintura, você vai tocar na mão dela, você vai conversar com ela. E não importa se é uma mulher muito bonita ou uma senhora, uma idosa, que está aprendendo a dançar que nem você. Não importa. Ali você vai ter uma interação social com ela e essa parte do seu cérebro, ela vai ser exercitada, você queira ou não. A exemplo das mulheres mais bonitas. As mulheres mais bonitas, elas sofrem um exercício social, queiram elas ou não, porque os caras vão chegar nelas. Exatamente. Bom, o tempo aqui está encurtando já, então essa é a parte meio que teórica que a gente veio passar aí para a galera que quer voltar agora. A parte prática, o cara que quer levar isso para a prática, a gente vai montar o grupinho do WhatsApp com duração de uma semana. Talvez, dependendo do feedback da galera, a gente dê continuidade depois, certo? Mas você que vai entrar lá no nosso grupo, ou já entrou no nosso grupo, e quer realmente voltar ativa, cumpra as missões, entendeu? De ter um comprometimento que a gente está passando isso para a galera, eu espero que isso seja recíproco. Esperamos que isso seja recíproco,
certo? E se caso você não venha ainda chegar num nível que você tá bacana após as missões que a gente vai passar essa semana, você procura a gente depois pra gente dar uma analisada melhor, de forma mais individual na sua dificuldade e continuar trabalhando na sua evolução. Mas de resto, por enquanto, é só isso. Como esse material, foi aquilo que a gente falou no começo, como esse material que você tem que revisar todo já está na nossa cabeça, a gente consegue posicionar você melhor para você saber o que você precisa corrigir. E aí é só corrigir e seguir a vida, mano. Ser feliz, pô. A gente quer que a rapaziada sete a mão aí, esteja feliz. Exatamente. Então é isso. De resto é só isso. Bom, então ficamos por aqui. Eu deixo um abraço, aquele salve, até a próxima. E aí a bola é sua, Bruno. Beleza. Salve, salve, galera. Abraço. Fui.